Essa semana ela foi marcada pela continuidade desta rebelião imparável das mulheres. Nós vimos pelas ruas de Porto Alegre e do Brasil inteiro, mais uma vez, as mulheres dizerem que não aceitam a violência, o machismo, a opressão e a desigualdade. E eu, percorrendo algumas pesquisas que eu havia recebido, me deparei com números impressionantes a respeito da violência contra as mulheres. Vocês sabem que 80% das entrevistadas, por uma pesquisa feita pelo Instituto YouGov, que foi publicada no Brasil Post, 86% das mulheres disseram que já sofreram algum tipo de assédio em público. 44% disseram que já foram tocadas nesse tipo de assédio. E 8% disseram que já foram estupradas em público. Então, essa revolta que nós assistimos, que foi disparada pelo estupro coletivo de 33 homens contra uma menina, não é casual. É resultado de uma opressão que ainda está extremamente arraigada na nossa sociedade. Muito embora nós tenhamos avançado muito, ainda assim, essa luta contra o machismo é uma luta também pelo direito à cidade. E nós estamos aqui às vésperas de uma eleição municipal. E saibam que nessa mesma pesquisa, 70% das mulheres que foram questionadas sobre em que situação têm mais medo do assédio, disseram que é nas ruas das cidades onde vivem. E 68% disseram que é no transporte público onde sentem mais medo. Então, é uma responsabilidade nossa também de oferecer às mulheres de Porto Alegre uma perspectiva de gênero no planejamento da cidade. A importância e a urgência de campanhas de conscientização, de campanhas educativas contra o machismo, contra a homofobia e a comunidade LGBT junto com as mulheres, a outra comunidade que tem se levantado também em defesa do seu direito à cidade, em defesa do direito de circular pelas ruas sem ser discriminado, sem ser ofendido, sem sofrer nenhum tipo de violência. E essa rebelião imparável das mulheres, essa rebelião imparável da juventude, que nós também assistimos com as ocupações das escolas, elas são parte de uma rebelião do povo brasileiro que se tornou mais visível a todos em junho de 2013, mas que não terminou em junho de 2013. Nós ainda vivemos os ecos dessas lutas que fraturaram o regime político e enfraqueceram a casta política que governa o nosso país. E eu estive há pouco em Madrid, conhecendo um pouco mais de perto a experiência da prefeitura daquela cidade, uma prefeitura que foi também resultado, assim como a de Barcelona, com Ada Colau, a de Madrid, com Manuela Carmena, foi resultado da luta dos indignados da Espanha, que também mobilizaram milhões para dizer que não mais se sentiam representados pelas castas políticas. Nós, aqui em Porto Alegre, eu tenho a certeza, também podemos fazer com que os ecos de junho, os ecos das ocupações das escolas, da luta das mulheres, da luta LGBT, também se materializem em vitórias concretas, construindo, a partir das cidades, um grande movimento para transformar o Brasil,
porque nós sabemos que a nossa luta não se esgota nas cidades. E nós vimos, pelo Brasil afora, nós estamos vendo que a conjuntura política não é simples. Nós vimos o impeachment de Dilma e vimos, pelas delações premiadas e pelas gravações, que esse impeachment tinha, sim, o objetivo de parar a Lava Jato. Mas nós vimos também que a Lava Jato não era uma manobra das elites para destruir o PT, mas sim uma brecha aberta num regime político apodrecido que possibilitou, com as lutas democráticas do nosso povo, fazer com que, em alguns momentos, se expresse até mesmo no reacionário poder judiciário a vontade do povo de ver a corrupção ser combatida. E isso é muito importante. E defender a Lava Jato, nesse momento, é fundamental para que nós possamos lutar por uma democracia real no nosso país. É por isso que nós não aceitamos nos apegar ao passado para dizer volta Dilma. Não aceitamos este presente golpista de Michel Temer, um governo ilegítimo, que tem como tarefa dada pela burguesia aplicar o ajuste contra o povo que Dilma tentou aplicar, mas não teve força, e por isso caiu, e também por isso caiu, além da falta de apoio popular, pelos escândalos de corrupção e pelos 12 milhões de desempregados, já aqui referidos por alguém. Nós temos a tarefa de seguir a luta para enfrentar esse ajuste, sem aceitar a volta ao passado, lutando por uma democracia real, que nesse momento se materializa, ao meu ver, na luta por eleições gerais. Muito embora nós saibamos que as eleições são uma expressão muito distorcida da vontade popular, mas elas são o que hoje nós ainda temos de possibilidade concreta de expressão da soberania popular. E essa é uma tarefa fundamental, lutar pela soberania popular, lutar para que o povo se empodere. E não é à toa que nenhum dos grandes partidos, seja dos que governaram com Dilma ou dos que estão governando agora, e muitos deles são os mesmos, a começar pelo atual presidente interino, que era vice-presidente, nós sabemos que esses grandes partidos não querem eleições gerais. E não querem porque não podem dizer ao povo qual é a resposta que todos eles têm para esta crise, que é a resposta de ataques aos direitos sociais. É a resposta da reforma da Previdência, que já havia sido iniciada por Dilma, com os ataques contra o seguro-desemprego e o auxílio-doença, que é a resposta dos ataques aos direitos trabalhistas, que é a resposta do ajuste para tirar dinheiro da saúde, da educação, dos benefícios sociais, para destinar aos banqueiros, às empreiteiras que ganharam milhões roubando da Petrobras e dos cofres públicos para sustentar as castas políticas que querem se perpetuar no poder. E é por isso que nós temos o dever de enfrentar esse ajuste, de enfrentar esse governo e de aproveitar a oportunidade que as eleições municipais nos oferecem para mostrar que é possível um terceiro campo. Um campo daqueles que não aceitam que os mesmos de sempre, o povo trabalhador, pague a conta da crise, que não aceitam as manobras das castas políticas e que querem uma democracia real. E é isso que nós vamos propor para Porto Alegre, neste processo eleitoral, a luta por uma democracia real. E nós sabemos que essa nossa luta só pode ser vitoriosa se nós tivermos um grande movimento da cidadania de Porto Alegre, das mulheres, dos LGBTs, da juventude, dos que estão lutando por um cais
democrático e para todos, e não para as empreiteiras, dos que estão lutando lá na ocupação do Ministério da Cultura, do IFAM, e está aqui o Hamilton Leite e outros ocupantes, dos que estão ocupando as escolas estaduais e denunciando Sartori pelo desmonte da educação, dos que estão nas ruas construindo essa democracia real e esse empoderamento popular. Essa é a grande tarefa que nós temos pela frente. Eu tenho certeza que o nosso congresso, no dia de hoje, vai ajudar a construir, a incentivar este movimento que nós precisamos criar em Porto Alegre, que vai muito além das fronteiras do PSOL e de todos os partidos e movimentos que estão nessa mesa, que precisa ser um movimento da cidadania de Porto Alegre. Uma difícil tarefa, mas com certeza uma importante, fundamental e decisiva para os rumos, não só de Porto Alegre, mas para os rumos da esquerda brasileira, e essa é a grande tarefa que nós temos pela frente. Muito obrigada, um bom congresso a todos.